paz, Penha. Fala, Rafael, a paz. Amém. Paz do Senhor. Paz de lei. Amém. Paz, irmãos. Sejam bem-vindos. Deus enviou teu Filho amado para nos salvar.
obrigado, Senhor, porque sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos. Queremos glorificar o Teu nome, pela certeza que temos de que servimos a um Deus vivo e poderoso, um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo o mal. Nós colocamos esse momento nas Tuas mãos, na certeza de receber a cada dia o Teu cuidado sobre as nossas vidas, na certeza de que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Rogamos que Tu abençoes todos aqueles que entraram nessa live nesta hora. Que Tu esteja abençoando cada um poderosamente, visitando cada coração, renovando as forças, renovando a fé, renovando o ânimo, a disposição para estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Te agradecemos por tudo, rogamos que Tu venhas falar ao nosso coração nesta noite, através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos abrir aí a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Convido você para abrir lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Amém? Todos acharam aí? Para poder acompanhar a leitura. Importante que você esteja com a sua Bíblia. Importante que você esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus. Capítulo de número 3, eu estarei fazendo a leitura do versículo 14 até o versículo de número 20. Efésios, capítulo 3, versículo 14, do versículo 14 até o versículo de número 21. Amém? Do versículo 14 até o versículo 21, Paulo está aqui fazendo uma oração em favor do povo de Deus. Ok? Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: por esse motivo eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Diz Paulo, espiritualmente forte. Amém, queridos? Ok. Muito interessante essa carta de Paulo aos Efésios, que ele vai mostrar a autoridade que o crente tem em Cristo Jesus. No capítulo 1, a gente vê Paulo dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Ou seja, nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. O que Deus tinha para fazer por nós já foi feito através do sacrifício de Cristo na cruz. Todas as bênçãos, todas as vitórias
como também todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o síndrome do pânico, todo o mal que possa assolar a nossa vida hoje, como humanos aqui nessa terra. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele levou tudo isso sobre ele. E essa vitória na cruz de Cristo nos trouxe a revelação daquilo que Deus deu para Paulo, onde ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, logo no começo dessa carta aos Efésios. E Paulo vai discorrendo aqui muitas coisas. Ele vai falar sobre oração de agradecimento, mas quando ele chega no capítulo de número 3, ele resolve fazer uma oração em favor do povo de Deus. Eu acho interessante as coisas que ele pede aqui em favor do povo de Deus, no sentido de que eles se apropriem daquilo que Deus já havia feito em Cristo por eles. Ou seja, as bênçãos já foram nos dadas a cada um de nós, mas nós precisamos tomar posse. E Paulo ele diz, olha, por esse motivo eu me coloco de joelho diante do Pai. E ele faz uma oração e logo no começo da oração ele diz, no versículo de número 16, peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Paulo já vinha pregando antes e dizendo que aquele que cresce, receberia o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então hoje, se você tem Cristo como Senhor e Salvador, se um dia você se arrependeu dos pecados cometidos, hoje você tem esse Espírito de poder dentro de você. Temos esse Espírito. Mas Paulo está exatamente dizendo o seguinte, ele está pedindo para que da glória de Deus, Deus dê para aqueles crentes de Éfeso, como para nós também. Ele diz, eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele por meio do Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. E aí eu queria parar um pouquinho nessa parte da oração de Paulo aos Efésios, que é para mim e para você também, e dizer o seguinte, não basta termos o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos nos apropriar daquilo que ele veio para fazer. E especificamente nesse texto aqui, Paulo está orando para que Deus da sua glória, por meio do Espírito, revista a gente de poder espiritual, para que nós sejamos fortes. E para tanto, é necessário que nós busquemos isso em Deus. Não basta eu saber que o Espírito está na minha vida. Eu preciso ser dirigido pelo Espírito. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito. Eu preciso, diante do Senhor, nas minhas orações, e você nas suas orações, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir para que Ele nos encha do seu Espírito nesses dias. Porque um crente vazio do Espírito é como, vou fazer uma comparação aqui, é como você ter um carro e não ter combustível para andar. Vai ficar parado. Um crente que não busca esse revestimento de poder, não busca se fortalecer no Espírito, ele vai ficar parado. Ele não vai ter como se locomover, ele não vai ter como sair do lugar, de repente, de um momento de inércia, de um momento de fragilidade, ele não vai ter como avançar. Então Paulo, ele na sua sabedoria, na sabedoria que Deus lhe deu, ele diz, olha, por meio de seu Espírito, que Deus dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. A vontade de Deus é que nós sejamos fortes. Mas não tem como nós sermos fortes sem buscar o Senhor.
Não tem como nós sermos fortes se nós não enchermos a nossa vida do Espírito Santo, não pedirmos ao Senhor: Senhor, enche a minha vida de Ti. É bem verdade que para que Ele nos encha, nós precisamos nos esvaziar. E esses dias, onde nós estamos toda hora ouvindo notícias ruins, notícias de doença, notícias de morte, né? Por outro lado, a gente vê, de repente, notícias na política que não trazem nenhum bem para nós, que a maior parte das notícias são ruins. Nós podemos perder o nosso foco. E eu vejo que a oração de Paulo é bem válida para esses dias que nós estamos vivendo, onde ele, no primeiro momento da sua oração, ele pede ao Senhor: Senhor, que da tua glória tu possas, através do teu Espírito, fazer com que o teu poder seja sobre os crentes de Éfeso, para que eles sejam espiritualmente fortes. Se nós não formos espiritualmente fortes, nós vamos ceder aos ataques do inimigo, nós vamos ceder às setas que vêm sobre a nossa mente. Lá já no finalzinho da carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre a batalha espiritual e vai dizer que nós devemos revestir também. Ele insiste nisso quando ele vai falar da batalha espiritual. Ele vai dizer que como soldado de Cristo, nós precisamos revestir da força do poder do Senhor na nossa vida, para que possamos resistir os dias maus. E nós estamos vivendo dias maus, irmãos. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos para buscar o Senhor. Não permitir que os entretenimentos, não permitir que outras vozes ecoem mais forte no nosso coração, na nossa mente, e nos impeça de avançar e de nos manter fortes. Precisamos nos manter fortes nesses dias, porque estamos vivendo os dias maus. E precisamos ser fortes para nos manter de pé. Precisamos ser fortes para sermos também um instrumento de Deus na vida de outros que de repente não estão conseguindo viver fortalecido no Senhor nesses dias. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para nós. Então toma posse dessa oração. Quem sabe depois que terminarmos esse culto, você vai se colocar de joelho e vai pedir por si mesmo, ou vai pedir por alguém que você está vendo que está fraco na fé nesses dias, que está se entregando à situação nesses dias. Então peça ao Senhor na sua oração: Senhor, venha sobre mim. Eu te peço que através da minha fé o Senhor venha me fortalecer espiritualmente, que eu seja forte. Seja forte, querido. Seja forte no Espírito. Se nós não formos fortes no Espírito, nós vamos nos deixar levar pelas fraquezas que tentam nos dominar nesses dias. No segundo momento, Paulo, no versículo 17, ele diz: peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Cristo viva no coração de vocês. Ora, mas eles já não tinham Cristo? Eles já não tinham se entregado para Cristo? E quando dá a ideia de Cristo viver no nosso coração, não é simplesmente o fato da gente acreditar que Ele está dentro de nós quando o aceitamos como Senhor e Salvador e Ele vem morar em nós através do seu Espírito. Mas é a ideia dele viver a nossa própria vida. É quando Paulo, num outro momento, escrevendo lá aos Filipenses, ele vai dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, é a ideia exatamente do nosso eu morrer, das nossas vontades morrer. É a ideia do nosso eu morrer
e deixar Cristo entronizado dentro de nós. O Espírito pode estar dentro de nós, mas impedido de agir, porque ele age através de um caminho de santidade na nossa vida. Na medida que nós nos entregamos ao Senhor, na medida que nós nos rendemos ao Senhor, reconhecemos nossos pecados, ele vive verdadeiramente em nós. Muito mais do que isso, ele reina em nós. Então Paulo diz, olha, Senhor, eu peço também que por meio da fé, Cristo viva neles. Cristo viva no meio dos crentes, no coração dos crentes. No coração de vocês, diz Paulo. No mesmo versículo ele diz, eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo, olha, eu peço, Senhor, que o Senhor dê a eles raízes e alicerces no amor. Que amor é esse? É o amor do próprio Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que quando a gente aceita Cristo, que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia! Nós já temos esse amor dentro de nós. Mas Paulo está pedindo para que eles sejam alicerçados. Paulo está pedindo aqui exatamente que eles tenham raízes e alicerces no amor. Raízes, né? Quando a gente pensa em raízes, a gente pensa numa planta. E a gente só consegue vê-la viçosa, bonita, florescendo quando ela está bem fincada. Todos nós já tivemos a experiência de ter visto algumas árvores onde as raízes estavam mais para fora do que para dentro da terra. E de repente uma ventania foi lá, arrancou. Há pouco tempo mesmo nós vimos no Rio de Janeiro árvores imensas sendo derrubadas diante de uma ventania, diante de um temporal, arranca com tudo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, quanto mais vocês estiverem fincados, quanto mais vocês estiverem enraizados, alicerçados no amor de Deus, mais vocês vão permanecer. É quando Paulo vai escrever os Romanos e ele vai dizer, olha, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer lá, perseguição, que nudez, que morte, que espada, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coronavírus não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De vez em quando eu estou batendo nessa tecla. Se Deus te chamar de uma hora para outra nessa quarentena, seja sendo afetado pelo coronavírus ou não, ou por algum tipo outro de enfermidade, ou por algum tipo de morte, se Deus nos chamar, nós temos que ter essa convicção que nós estamos firmados nele, alicerçados nele. E aí Paulo ele vai falar alguma coisa em relação a esse amor. Esse amor de Deus em nós é o próprio Deus em nós. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus seria derramado pelo Espírito Santo na nossa vida, quando a Bíblia fala que pelo Espírito o amor de Deus seria derramado em nós, na realidade, quando Deus derrama o amor dele em nós, ele está derramando a própria pessoa de Deus em nós, através do Espírito na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E esses dias, o que mais tem preocupado as pessoas é exatamente o medo desse momento. O medo de pegar o Covid-19, o medo de ter que ficar internado, o medo até mesmo de voltar aos cultos. Eu tenho visto pessoas que não são do grupo de risco, mas que elas falaram, pastor, se o culto voltar agora, mês que vem, eu ainda não vou voltar, vou esperar mais um pouquinho. Pessoas que de repente poderiam estar indo, mas vão se segurar, né? Preocupado com o que pode acontecer. No mesmo tempo que a gente de repente fica com medo, a gente tem que ser prudente, né? Tem que ser prudente. Temos que ser prudentes nessa hora. No mesmo tempo que a gente tem que usar da fé, temos que ser prudentes nesse momento. E é o amor de Deus que vai nos dar um parâmetro para isso. Não podemos ser crentes fracassados na fé, mas não podemos ser crentes que abandonam as raízes
E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo nessa oração, olha, eu peço ao Senhor que o Senhor os mantenha fincados, firmados nas raízes, no alicerce do amor. Então, o amor que nós temos, que recebemos pelo Espírito Santo, é o próprio Deus. O apóstolo João, ele vai dizer que o amor de Deus, o Deus que é amor, ele vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Se até agora você tem conseguido passar pelos desafios desses mais de 3 meses já, significa dizer que você está firmado no amor de Deus. Amém, querido? Você está firmado no amor de Deus, porque é Ele que lança fora todo medo. Humanamente falando, nós sentimos medo. Humanamente falando, nós tememos esses dias. Mas é o amor de Deus que nos mantém. É o amor de Deus que faz com que a gente encare os desafios da vida. Por isso que é muito importante a pessoa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus vai lhe dar os recursos necessários para ela enfrentar esses dias. A paz de Deus vai vir para o coração dessa pessoa, mas o amor de Deus que é derramado, ele vai se manifestar na vida dessa pessoa e ela vai ter firmeza para continuar. Paulo, falando do amor de Deus nessa oração aos Efésios, ele começa a falar sobre o tamanho, a profundidade desse amor de Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele diz então no versículo 17, né? Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Aí no 18, versículo 18, ele completa, ainda falando sobre amor. Ele está orando aqui, querido. Ele está dizendo aqui, para que assim, ou seja, para que dessa forma vocês estejam alicerçados e enraizados no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, ou seja, a ideia de que não só eles eram o povo de Deus ali, mas os crentes de outras igrejas e os crentes que haveriam de crer, como nós hoje cremos no Senhor, fazemos parte dessa igreja, do corpo de Cristo. Ele diz, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o quê? O amor de Cristo. Amor de Cristo, ele diz, em toda largura, comprimento, altura e profundidade. Aí eu vou me lembrar daquela música que as crianças cantam na igreja, né? Uma música mais antiga, né? Que fala o amor de Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso, alto é. O pessoal vai fazendo aquele gesto, né? Intransponível, profundo também, mais acessível. Então Paulo aqui, ele vai falar que esse amor de Deus, ele ora para que eles sejam enraizados, alicerçados no amor, para que compreendam esse amor de Cristo em toda a sua extensão, né? Na sua largura, na sua profundidade, diz Paulo aqui, no seu comprimento, na sua altura. E o versículo 19, ele completa, sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. Está vendo aí? É uma busca que esse amor de Deus ele esteja em toda a extensão dentro de nós, mas Paulo depois no versículo seguinte ele vai dizer, olha, esse precisa ser o nosso foco, ainda que a gente não consiga alcançá-lo perfeitamente. Exato, enquanto nós estivermos nesse corpo, mas esse é o nosso foco, esse é o nosso ideal, é o que nos sustenta, é o amor de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante, é o amor de Deus que nos sustenta. Esse amor que vai nos fazer praticarmos a palavra em relação aos diferentes. Quantas pessoas, né, que são difíceis de repente a gente lidar com essas pessoas. Talvez você esteja pensando em algumas pessoas, o quanto elas são difíceis, né? De tratar com elas, de ter relacionamento com elas.
Talvez nós mesmos também sejamos difíceis, que muitas vezes a gente acha que o próximo é difícil, mas achamos que nós não somos. Mas todos nós temos as nossas dificuldades. Humanamente falando, todos nós temos as nossas neuroses que precisam ser tratadas. Que só Deus para nos compreender com esse amor extenso, com esse amor profundo. Só Deus para nos compreender. Então, é exatamente esse amor dele que vai fazer com que nós entendamos as nossas próprias neuroses, as nossas próprias dificuldades e possamos entender o nosso próximo. Porque muitas vezes o nosso próximo, que pode ser o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, um parente seu, um colega de trabalho, um irmão de igreja, um vizinho, essas pessoas que muitas vezes nós podemos vir a ter uma dificuldade de nos relacionarmos com essas pessoas, é o amor de Deus que vai nos ajudar a fazer isso aí. É o amor de Deus que vai permitir que nós façamos coisas que, humanamente falando, não faríamos. Então, Paulo aqui, ele continua na sua oração e ele diz, olha, ainda que nós precisamos orar para que esse amor seja compreendido dentro de nós, para que entendamos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. Ele chega a essa conclusão, perfeitamente é impossível conhecer. Peço que vocês venham, diz ele, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha só que coisa linda. À medida que a gente vai conhecendo o amor de Deus por nós, é interessante que à medida que a gente ama a Deus, é à medida que nós vamos nos amar mais com as nossas imperfeições e vamos ter capacidade de amar o nosso próximo. Paulo está falando exatamente isso, e dizendo, olha, esse é o meu pedido, para que vocês venham conhecer esse amor, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Olha que coisa linda, gente. À medida que nós conhecemos o amor de Deus, à medida que nós nos entregamos ao amor de Deus, à medida que nós entregamos a prática da palavra, porque isso aí é se entregar à prática da palavra mesmo. João 14, 21, eu sempre gostei de citar esse versículo que diz que aquele que tem os seus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, ou seja, e os obedece, numa outra versão NVI, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece. Jesus disse, esse é o que me ama. Então, se nós queremos conhecer a extensão do amor de Deus, é à medida que nós obedecemos os seus mandamentos. Na medida que eu pratico os mandamentos do Senhor, é à medida que eu vou conhecendo mais o comprimento, a largura, a extensão desse amor de Deus na minha vida. E Paulo está dizendo, sejam fincados nesse amor, sejam enraizados nesse amor. É o que nos sustenta, irmãos. Não é à toa que tem aquela música que nós cantamos, que é baseado de uma das igrejas lá de Apocalipse, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é justamente voltar à prática da palavra. Então, na medida que nós vamos aprendendo a palavra do Senhor, na medida que nós vamos nos envolvendo com o Senhor, Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos, não somente tem, mas os guarda, não é simplesmente conhecer, não é simplesmente eu saber o que o Senhor quer para a minha vida. Eu preciso saber aquilo que Ele quer para a minha vida, mas eu preciso colocar em prática. Eu preciso praticar. Então, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Obedecer os mandamentos, eu estou provando para mim mesmo e para Deus que eu estou amando a Ele. Esse é o que me ama, e aquele que me ama, diz Jesus, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E Jesus diz depois, e eu virei e me manifestarei a Ele. E Paulo aqui, em outras palavras, está dizendo a mesma coisa. Ele está orando para que o amor de Deus possa aflorar dentro de nós,
possa ser um amor prático nesses dias, para que verdadeiramente a nossa raiz esteja manifestando através dos frutos do amor. E Paulo diz aqui, eu quero que vocês conheçam a extensão desse amor, ainda que vocês não vão conhecer perfeitamente, mas peço que vocês venham a conhecê-lo. Conhecer aqui no sentido de experimentar, irmãos. Venham conhecê-lo. Conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Ser cheio do ser de Deus com a sua natureza é exatamente ser cheio do Espírito Santo. É exatamente ser cheio do poder de Deus. É exatamente aquilo que diz lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Encher-se do Espírito de Deus é se encher verdadeiramente dessa natureza divina de Deus na nossa vida. Essa é a oração de Paulo, a meu favor e a seu favor. Essa é a oração que nós precisamos fazer diante do Senhor. Versículo 20. Paulo diz assim no versículo de número 20: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aí vem aquele versículo muito conhecido nosso, numa outra versão: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse, querido? É o poder da fé, agindo na nossa vida pelo Espírito. É Deus nos fortalecendo nesses dias para que nós possamos enfrentar os desafios que estão diante de nós. E eu gosto muito desse versículo, que Paulo está dizendo: a Deus seja dada toda a glória, qual por meio do seu poder que age em nós. Ou seja, Deus é poderoso para agir na nossa vida, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quando você pede é porque você ora. Quando você pensa é porque você nem orou, só pensou. Já se viu diante de uma situação dessa? De você só pensar e Deus agir. Eu vejo uma situação dessa, aquele episódio daquela mulher que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Aquela mulher que gastou todo o seu dinheiro com os médicos daquela época, e a Bíblia diz que ela ficava cada vez pior, ela não melhorava. Aquela mulher, eu acho incrível o testemunho dela, porque aquela mulher, ela demonstrou uma fé em todo o tempo da sua caminhada. Foram 12 anos sem conhecer o Senhor, 12 anos sem conhecer Jesus, 12 anos caminhando de um lado para o outro, buscando, investindo o seu dinheiro, tentando a melhora da sua saúde, e não conseguia. Ela tinha uma hemorragia que já durava 12 anos. É muito tempo, gente. Muito tempo de sofrimento. Você imagina ter uma hemorragia, correndo o risco de perder sangue todos os dias e morrer de uma hora para outra. Mas a Bíblia nos mostra que essa mulher, ela foi perseverante o tempo todinho, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a palavra. Como também eu acredito que existem muitas pessoas que hoje não conhecem o Senhor, estão distantes do Senhor. Elas só não conhecem a palavra ainda, só não conhecem o Senhor ainda, mas elas exercem a persistência, elas exercem a perseverança, até que Deus possa abrir os seus corações e elas venham conhecer a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que essa mulher, naquela ocasião,
aquele tipo de enfermidade que ela tinha, conforme a lei, ela não podia ficar no meio do povo, não podia andar livremente, não podia manifestar aquilo que estava acontecendo com ela, como outras enfermidades. Da mesma forma, quem tinha uma lepra tinha que viver distante. E aquela mulher, vendo aquela multidão, ela olhou para Jesus, ela já tinha ouvido falar sobre a fama de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre as pessoas que tinham sido curadas. E diz a Bíblia que aquela mulher, ela vai diante de Jesus, ela vai no meio da multidão, e a palavra vai dizer, lá no texto bíblico, principalmente na versão que eu tenho aqui, vai dizer exatamente isso. Versículo 28, capítulo 5 de Marcos, versículo 28, diz a Bíblia que no versículo 27 que ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa. Versículo 28, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer. Ou seja, ela não podia falar nada. Ela falou consigo mesma. Ela só pensou. A Bíblia diz que ela só pensou, pois pensava assim. A Bíblia revela o pensamento dela. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Querido, os nossos pensamentos podem determinar a nossa situação. Eu paro para lhe perguntar o seguinte nesta noite: o que você tem pensado? Se você pensar só em derrota nesses dias, a derrota ela pode te alcançar. Mas se você pensar como essa mulher do fluxo de sangue, se você acreditar que Deus pode mudar algo dentro de você, a partir de dentro de você, talvez você esteja precisando de uma cura. Talvez você esteja precisando de uma cura na sua mente. Talvez você esteja precisando de uma cura no seu interior. Talvez você esteja precisando de uma cura no seu físico. Talvez seja uma cura no seu psicológico, algumas coisas que você tem pensado. Isso tem atrapalhado você nesses dias e tem sido mais difíceis. Então, o que você tem pensado? Comece a olhar para o seu Deus, comece a acreditar, comece a pensar aquilo que a palavra te leva a pensar. Comece a ver aquilo que Paulo está mostrando na palavra hoje, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Deus pode fazer isso. Deus é poderoso para fazer. Os nossos pensamentos determinam a saída ou não da luta que nós estamos passando. Sabe? E esse poder que opera em nós é o poder da fé. Essa mulher, ela dá um exemplo para cada um de nós. Ela não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus só de ouvir falar. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E a Bíblia diz que ela vai quietinha. E depois que ela toca, a hemorragia dela estanca, para de escorrer o sangue. Jesus percebeu que dele sairia poder. Ele pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te aperta. O Senhor ainda pergunta quem me tocou. A Bíblia diz que ela, trêmula, resolve confessar para Jesus que ela que havia tocado. E Jesus diz para ela: vai-te em paz. Ou seja, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquela mulher foi liberta daquele mal. Então, querido, nós estamos vivendo dias que nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Nós estamos vivendo dias que nós não podemos permitir que os maus pensamentos venham nos dominar. Mau pensamento, como domina a minha mente, ele me leva à derrota. Eu preciso pensar aquilo que a Bíblia me leva a pensar. Eu preciso pensar que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu tenho que pensar que eu estou alicerçado no amor e não no medo. O medo me leva à derrota. O amor de Deus me leva à vitória. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus lança fora todo o medo. O medo vai vir. Ele vai tentar nos dominar. Mas nós não vamos nos deixar dominar pelo medo. Porque nós vamos pensar aquilo que a palavra de Deus nos leva a pensar.
Eu não vou pensar no medo, eu vou pensar no Deus que expulsa todo o medo da minha mente e do meu coração. Então, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, conforme o poder da fé que opera em nós. Que nesta noite você possa confiar mais naquilo que Deus pode fazer em prol da sua vida. Que nesta noite nós possamos, antes de dormir, possamos fazer também essa oração que Paulo faz na carta aos Efésios. Que possamos também tomar posse dessa verdade. Que possamos, como o apóstolo Paulo, possamos nos colocar de joelhos diante do Senhor. De joelhos diante do Senhor. E do versículo 14, na carta de Paulo aos Efésios, para quem chegou depois, capítulo 3, do versículo de número 14 até o versículo de número 21, Paulo está fazendo uma oração. Podemos fazer essa oração pegando a própria Bíblia. Podemos ler a Bíblia até mesmo de joelho. Se coloca de joelho e ora esse texto a favor da sua própria vida, né? E diga para o Senhor: Senhor, por esse motivo me coloco de joelho diante do Senhor. E vai fazendo a oração. Peço que o Senhor me encha da riqueza da sua glória, por meio do teu Espírito. Que o Senhor me dê poder para que eu seja espiritualmente forte. E vai declarando isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Vai declarando a sua vitória. Então Paulo, lá no finalzinho, ele vai dizer: olha, Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Amém? Deus é poderoso para fazer. E ele encerra com o versículo 21 dizendo: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Temos uma arma poderosa, queridos, nas nossas mãos, que se chama Palavra de Deus. Vamos tomar posse, vamos colocar em prática, vamos viver esse Evangelho a cada dia, porque Ele que nos sustenta, lembrando das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite cheia da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Que Deus renove a sua fé, que você caminhe de fé em fé, de glória em glória, na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esses momentos que passamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensinou aqui nesta noite que nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que renova a nossa fé, que renova as nossas forças, que renova o nosso ânimo, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, que sejamos fortes espiritualmente falando, que a cada dia o Teu amor no nosso coração possa aumentar, que a cada dia possamos perceber esse amor aumentando na medida que vamos praticando a Tua palavra, obedecendo os Teus mandamentos. Deus, eu quero pedir que Tu estejas visitando a cada um nesta hora, a mente de cada um nesta hora. Deus, que possamos acreditar nas orações que temos feito para o Senhor, pedindo ao Senhor. Até mesmo quando nós não pedimos ou pensamos algo, nós cremos que o Senhor faz. Muitos de nós já tivemos essas experiências de apenas pedirmos, ou de apenas pensarmos e nem pedirmos algo e vermos alguma coisa acontecendo lá na frente, porque o nosso coração estava conectado com o Senhor, estávamos crendo como aquela mulher do fluxo de sangue. Deus, que nós possamos ser perseverantes na fé, que possamos ser animados na fé, revigorados na fé. Eu peço que o Senhor venha renovar a fé de cada um nesta noite, no nome de Jesus, que possamos nos manter firmes, que todo abatimento, que todo desânimo caia por terra, que sejamos fortalecidos na força do Teu poder e que no nome de Jesus nós possamos glorificar o Teu nome como igreja, possamos a cada dia ver as maravilhas que o Senhor está operando.
Obrigado pelo teu amor que foi derramado em nosso coração. Obrigado pela paz de espírito que o Senhor nos dá. Obrigado pelo novo ânimo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse amor, Deus, que ele é profundo, esse amor que tem a sua largura, que tem a sua extensão, que nós não conseguimos compreender toda a totalidade dele, mas nós queremos estar ficados nesse amor, arraizados nesse amor, alicerçados nesse amor do Senhor na nossa vida, para que possamos continuar. Deus, que o nosso foco possa ser Jesus a cada dia, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe aí. Fiquem na paz. O restante de noite na bênção do Senhor para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.